Hello guys, Teacher Milena aqui e hoje eu vou falar com você que está se preparando para os exames de proficiência. Será que você sabe qual a melhor maneira de se organizar para esses exames? Então vem comigo, que hoje eu vou te dar dicas importantíssimas para organizar seus estudos e tirar as melhores notas. Embora as dicas de hoje se apliquem a muitas provas de proficiência, eu vou usar como exemplo a prova TOEFL IBT, que é aceita internacionalmente. Vamos levar em conta, pessoal, que eu estou falando aqui do roteiro de estudos para a prova em si, de cada uma das habilidades. TOEFL IBT é uma prova padronizada. Então, a preparação para ela, além das habilidades linguísticas, requer um conhecimento dos padrões e tipos de pergunta. E é com isso que esse cronograma trabalha. Isso quer dizer que você precisa ter pelo menos um nível B2 de inglês para conseguir fazer uma prova TOEFL IBT. Mas não se preocupe. Você que ainda precisa levar o seu nível linguístico no inglês de uma forma mais geral para conseguir fazer uma prova TOEFL, fica ligado no canal que vai ter conteúdo para vocês também. Clica no sininho e se inscreve para não perder nenhuma dica e nenhuma aula. Com quanto tempo de antecedência eu preciso começar a me preparar para uma prova? Bom, se você já tem um nível B2, C1 para a prova, você não vai precisar de tanto tempo assim, pois o que você vai fazer é adequar as suas habilidades linguísticas para o formato, para o padrão da prova. Agora, se você ainda está fora do nível linguístico para tirar uma nota boa ou a nota que você precisa, você ainda está lutando muito com as composições linguísticas mais acadêmicas, além de se preparar para a prova em si, você vai precisar elevar seu nível de inglês. E isso requer muito mais tempo. Portanto, meus queridos, não marca a prova em cima da hora, né? Deixa pelo menos de 1 a 2 meses de folga para você que já tem um nível interessante, B2, C1, C2 às vezes, tá? Deixe folga para você estudar. Não seja confiante demais. Assuma sempre que você sabe menos, precisa aperfeiçoar e precisa revisar. Acima de tudo, precisa praticar as estruturas da prova. Então vamos ao cronograma. Vamos começar a entender como estudar para um TOEFL IBT. Lembrando que essa prova é dividida em 4 partes. Então você pode ter dias específicos para estudar cada uma das habilidades. Isso ajuda na sua organização e na distribuição dos conteúdos. Uma coisa muito importante é sempre separar o conteúdo que você vai estudar com antecedência. Deixa os textos, podcasts, áudios, tarefas, tudo separadinho em pastas e organizado, prontinho para você. Você pode perder muito tempo procurando e organizando tudo isso. E aí não sobra tempo hábil na sua semana para você estudar. Começa fazendo sempre um simulado completo da prova. Você encontra esses simulados aqui no YouTube. Fazer o simulado já te ajuda a entender como a prova funciona, quais são os seus pontos fortes e fracos, e isso vai te ajudar e muito. Aqui na descrição do vídeo tem alguns links de simulados para você fazer. É só clicar e fazer a prova. Distribua nos dias da semana as atividades para serem estudadas. Foca um pouco mais nos seus pontos fracos. Deixa sempre um dia para revisão e novos simulados e um dia para descanso também, né, gente? Ninguém é de ferro. Faça um simulado final, na semana da prova. E no dia anterior à prova, descansa. Você vai ter uma prova longa no dia seguinte. Mas o que é que eu vou estudar em cada dia? Como é que eu vou dividir as minhas planilhas? Vou dar para vocês agora alguns exemplos práticos. Então vamos lá. Dia de reading. Leitura de textos acadêmicos e escrita de resumos. Anotar vocabulário novo, expressões e tentar usá-los para falar durante o dia. Explicar o texto em voz alta, por exemplo. Parafrasear o primeiro parágrafo do texto. Essa habilidade é muito importante. Pensar em sinônimos e antônimos para palavras aleatórias do texto. Explicar o significado de algumas palavras do texto. Identificar a introdução, desenvolvimento, conclusão e o que indicou isso a você no texto. Observa que eu integrei reading com writing e speaking. Isso é muito importante. As habilidades não existem sozinhas.
Você vai trabalhar reading junto com writing e speaking, só que o seu foco naquele dia é reading. Dia de listening. Escutar um TED Talk, 10 a 15 minutos de um documentário ou filme, podcast, fazer resumo, repetir as frases em voz alta para praticar pronúncia, treinar a prática de anotar enquanto escuta. Lembre-se que no dia da prova você só escuta uma vez e precisa anotar os detalhes para poder responder às perguntas. Explique resumidamente o que você escutou em voz alta, focando em pontuar a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Escreva um parágrafo, pontuando sua opinião acerca do que você estudou. No dia de writing, parafrasear outros autores, livros, poesias, músicas. Revisar a maneira de estruturar o desenvolvimento de um texto. Praticar autocorreção. Contar histórias usando as palavras novas e expressões aprendidas durante a semana. Reescrever histórias que você conheça, desde histórias em quadrinhos até as notícias do Jornal do Dia. O site writingimprove.com pode te ajudar muito nessa missão de writing. Dia de vocabulário e gramática. Sim, gramática. Revisar os prontos gramaticais e extrair vocabulário dos textos e áudios não te ajuda muito se você não colocar em prática. Use. Escreva e fale com esses tempos verbais e vocabulários novos. Os tempos verbais serão muito importantes para você conseguir se comunicar de maneira escrita e falada corretamente. Comece revisando os pontos e praticando. Depois, pegue os textos e áudios e analise os tempos verbais usados, entendendo por que foram usados ali. O 6-Minute Grammar da BBC pode te ajudar nessa tarefa caso você ache um pouco mais enfadonho estudar gramática. Porém, não esquece que sem ela você não escreve e não fala. Na descrição do vídeo tem uma lista de alguns pontos gramaticais importantes para você revisar e garantir uma redação coerente, coesa e uma prova de speaking bem elaborada e dentro do tempo limite para sua resposta. Você vai precisar de alguém para corrigir o seu writing e o seu speaking. Então, talvez algumas aulas com professor particular seja realmente um investimento muito válido para você. Isso pode fazer toda a diferença. Faça os exercícios com tempo contado. No dia da prova, o relógio não estará a seu favor e ele não para esperar você. No dia da revisão e do simulado, você vai focar no formato da prova. Como são as perguntas? Observa as perguntas que aparecem para você. São perguntas para clicar em uma ou duas respostas, às vezes até 3. Você precisa arrastar as frases de um lado para o outro? É para completar? São questões de vocabulário, gramática ou interpretação de texto? As questões de speaking e writing têm um padrão a ser seguido. Então ativa o sininho do canal, se inscreve, que toda terça nós vamos explorar juntos, uma por uma, as questões de speaking e writing. E vamos juntos aprender como extrair o melhor do padrão dessas provas. A partir da semana que vem, nós já começamos a desmontar a prova de speaking e a ver essas 4 perguntas através de estratégias de respostas padronizadas e como fechar a resposta no tempo certo. Isso faz toda a diferença para você tirar uma nota alta na parte de speaking. Algumas outras considerações que podem ajudar você no seu dia a dia. Coloque seu celular, computador em inglês. No começo vai ser meio difícil, mas depois fica fácil. Estabeleça metas reais dentro do seu estudo semanal. Não adianta você programar 2 horas de estudo por dia e se frustrar logo de cara, porque 2 horas para você por dia não dá. Começa com meia hora e vai aumentando até conseguir pelo menos 1 hora por dia. Por que meia hora tá bom para começar? É o suficiente? Bom, cada texto, cada uma das redações vai ter que ser respondida em menos de meia hora. Então você consegue nesse tempo fazer uma atividade completa de TOEFL. Pode ser que você não consiga se manter fiel ao seu cronograma de estudos. Acontece, é a vida. Só não desiste. Tenta pelo menos, no começo, 3 vezes por semana. E você vai aumentando essa rotina. Se você tem uma rotina estressante, corrida, se você tem filhos, se você mora com muitas pessoas na sua casa, o que vai acontecer? Se você deixar para estudar em cima da hora, você vai ficar estressado, cabeça cheia, pouco espaço na agenda. Isso não vai rolar, não vai acontecer. Prepara sua planilha de estudos, separa seu material.
Se inscreve aqui no canal e vem estudar comigo toda terça-feira para o TOEFL IBT e toda sexta-feira Advanced Grammar. A sua nota te espera e eu vou ajudar você a atingir essa nota. Então, até a próxima. Te vejo semana que vem aqui no Tea With Me.